Fala pessoal, muito bom dia para vocês. São agora 6:30 da manhã e a gente está gravando esse vídeo para o canal. E a minha ideia com esse vídeo é ajudar você a entender como eu leio a Bíblia e como isso pode te ajudar a ler a sua Bíblia, tá bom? E para a gente ir direto, eu vou falar sobre 3 princípios que eu uso para ler a Bíblia, entender a Bíblia, estudar em várias fases diferentes da vida, em vários momentos que eu tenho da minha trajetória, da minha jornada. Hoje eu sou professor na Bíblia, hoje eu sou diretor de uma escola, hoje eu lidero vários professores, então eu tenho esse papel híbrido de ensinar e ao mesmo tempo liderar, e isso me faz ter posturas diferentes com relação à própria Bíblia e com aquilo que eu tenho que fazer, além desse papel aqui com a internet. Então nesses vídeos eu quero trazer um pouco da minha jornada, um pouco da minha história, um pouco de pensamento, nem só ficar te ensinando coisas como nos outros vídeos aqui do canal, mas eu quero realmente te trazer um pouco da minha jornada, um pouco daquilo que eu penso, como eu faço as coisas. Então os 3 princípios que eu uso para estudar a Bíblia são os seguintes. Primeiro, eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então eu acredito que Deus ele fala comigo, com você, através da sua palavra, ok? Segundo, a Bíblia ela está contando uma história sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus fará. Isso também é um outro princípio que eu uso para entender e interpretar a Bíblia. Terceiro, eu acredito que a Bíblia ela consegue entrar em momentos específicos da nossa vida e na vida daquilo que a gente faz parte dentro do nosso contexto. Não necessariamente só a nossa vida pessoal, mas também as coisas à nossa volta, as pessoas à nossa volta, aquilo que a gente faz parte, ao nosso país, à nossa cidade, à nossa igreja, o nosso contexto. Então esses são os 3 princípios. E falando do primeiro, se a gente não entende que a Bíblia é a palavra de Deus, ela já desmorona todo o resto, todos os outros 3 princípios, porque eu acredito que ela é a verdade de Deus, a palavra, o próprio Cristo escrito para nós. E é claro que nem tudo que está escrito na Bíblia é praticável, tem que ser seguido, porque envolve contextos, envolve momentos históricos, não são necessariamente Deus falando com a gente o tempo todo, mas é Deus contando sobre alguma coisa que aconteceu através das Escrituras. Mas eu acredito que é a palavra de Deus e que ela tem uma direção para a nossa vida, que ela tem a capacidade de nos transformar, nos mudar, nos alinhar aquilo que Deus tem. Então eu sempre entendo que quando eu estou lendo a Bíblia, por mais que seja uma história, ou Deus está só contando alguma coisa, não é às vezes um princípio direto, como Provérbios, por exemplo, um mandamento direto, como a gente encontra nos Evangelhos, mas às vezes uma história, como uma história dos reis, lá em Crônicas, como a história dentro do livro de Samuel, como histórias de Esther, de Ruth e Neemias, Atos dos Apóstolos, que é uma continuação histórica. Eu acredito que Deus, através daquele contexto, das atitudes que foram tomadas, dos erros, dos acertos das pessoas, isso também Deus nos direciona e Ele fala com a gente. Segundo, se a palavra de Deus ela está nos contando uma história, qual história? A história daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus fará. Então eu sempre olho para as Escrituras e quando eu estou estudando eu penso somente o Antigo Testamento, são coisas que Deus fez. Então eu consigo aprender, consigo ser ensinado, existem princípios, existem revelações, existem instruções através daquilo que Deus fez. Assim como o Novo Testamento. Aquilo que Deus está fazendo, então eu sempre tento pensar naquilo que é o propósito de Deus agora, O que aconteceu depois da cruz e o que acontece entre a cruz e o retorno de Jesus. E esse meio tempo é o tempo presente, tanto que foi iniciado com Jesus em Atos, ao que vai ser encerrado em Apocalipse. Então eu penso, existe um tempo presente. E também entendo que existem coisas que Deus fala que é sobre o futuro, como Apocalipse, por exemplo, como questões do fim, sobre como esse mundo ele tem uma tendência de ir para algum lugar, de ir para alguma narrativa. Então existem guerras, contextos, coisas acontecendo na igreja, acontecendo no mundo,
que eu entendo que tem a ver com esse futuro. Então esse segundo princípio também me dá uma clareza bíblica de interpretar a Bíblia dentro do meu contexto hoje. E o terceiro, eu acredito que a Bíblia fala comigo especificamente. Eu acredito que Deus usa o seu Espírito Santo para ministrar o meu coração e, ao mesmo tempo, me trazer uma clareza sobre o contexto que eu estou inserido, o contexto que eu faço parte e o contexto que eu tenho autoridade para caminhar. Quer dizer o quê? Que aquilo que ele me disse, às vezes eu tenho autoridade para intervir em alguma situação, porque Deus me revelou isso através das Escrituras. Então, esses são 3 princípios básicos que eu uso. Existem outras coisas que eu poderia falar, mas esses são 3 que eu acredito que vão te ajudar muito se você mudar a sua ótica das Escrituras. De que, se você entende que a Bíblia está falando com você, eu entendo que textos aqui em que ele fala sobre, por exemplo, persevere em oração. Eu não acredito que era uma coisa só para os apóstolos, acredito que é para mim. Sei que é uma coisa óbvia, mas para você entender. Eu acredito que Deus está falando comigo. Persevere em oração. E às vezes eu posso ler esse mesmo texto e entender que Deus não está falando comigo naquele momento. Como assim? De que eu já estou orando, eu já estou perseverando. Então às vezes eu vou passar por um texto que eu já estou vivendo, mas vários momentos eu vou passar por textos que eu ainda não vivo, que eu ainda não consigo fazer, que eu deixei de fazer. Então a leitura bíblica, ela envolve muito você entender o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus fará, entender como você aplicar ela na sua vida, entender como você viver o contexto da Bíblia com as pessoas ao seu redor, em tudo que você faz parte. E entender também que muitas vezes nós somos relembrados de coisas que nós esquecemos. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente encerrar esse vídeo, que esses 3 princípios, que é a palavra de Deus, que Deus está contando uma história e que Deus fala comigo e com o meu contexto, me relembram de coisas que eu esqueço. Então eu estou lendo, por exemplo, Atos, uma coisa bem prática para vocês. Eu estou lendo Atos dos Apóstolos, eu estou lendo um capítulo por dia. Eu não estou lendo nem muito, nem pouco, é um capítulo por dia. Às vezes, quando eu estou muito, assim, estou entendendo que eu preciso ler mais, leio mais. Mas eu leio um capítulo por dia. E por quê? Porque eu li o Evangelho de Lucas e agora estou lendo Atos dos Apóstolos. Para que eu relembre coisas. Para que eu relembre o que Jesus fez, a obra de Jesus, o ministério de Jesus. Eu vim de uma fase agora que eu estava estudando muitos princípios bíblicos. Então eu queria relembrar um pouco a parte de Jesus para não ficar só nos princípios, em algumas revelações. Então lembrar do ministério de Jesus, aqui lembrar do ministério apostólico, de como Atos foi construído, de como os pais da igreja, eles fundamentaram o que a gente caminha hoje. Então eu estou lendo para me relembrar. E nesse relembrar, eu acabo me conectando com aquilo que Deus fez em Atos e naquilo que Jesus fez. E ao mesmo tempo várias palavras falam comigo. E o que eu quero dizer para você, quero te aconselhar, é que você lê sua Bíblia, aplique esses 3 princípios. Porque o erro de muita gente é querer ler a Bíblia só como uma história e eles não aplicam a sua vida. Achar que a Bíblia é um livro de performance e não a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, eu acho que esse é mais, eu não acho que as pessoas não acham que a Bíblia não fala com elas, mas às vezes elas acham que Deus só vai dar a Bíblia para falar com você especificamente sobre a sua vida. E eu acho que esse é o nosso erro, de achar que Deus o tempo todo tem que estar falando com a gente na Bíblia. E esses são os princípios que eu quero deixar para você hoje. Nós vamos ter mais vídeos como esse. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Entra nos links que tem aqui, tem livros para te ajudar a estudar a Bíblia, livros para te ajudar a crescer no conhecimento bíblico, livros para te ajudar em outras áreas da sua vida, negócios, treino, vida saudável, vida com a família, para te ajudar também em outras partes. E tem meus e-books para te abençoar. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.